Hoje é dia 4 de janeiro de 2021. Felicito você por ter conseguido chegar a este dia de 2021. Continue cuidando da sua saúde, evite aglomerações, reze pela chegada da vacina no Brasil, para que um menor número de pessoas seja levado a óbito e para que seja prontamente retomado o nível da atividade econômica. Isso é extremamente importante. Sem a vacina não teremos atividade econômica. Então vamos rezar, vamos pedir para o grande arquiteto do universo que ilumine esses políticos e que a vacina esteja prontamente à disposição de 212 milhões de brasileiros. Não apenas de 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões, é de 211 milhões de brasileiros. Bem, hoje pela manhã, dia 4 de janeiro de 2021, o Banco Central acabou de divulgar os dados relativos ao chamado relatório Focus, relatório de mercado. Lembro mais uma vez que o Banco Central não faz previsões. Estas previsões que estão no relatório Focus, elas são realizadas por um conjunto enorme de colegas economistas que detêm instrumentos extremamente robustos para a realização destas previsões. Eu sei disso porque lecionei estatística econômica, econometria, séries temporais na FEA da USP e sei da qualidade das previsões que estes colegas enviam ao Banco Central. O Banco Central recebe essas previsões para cada uma das variáveis contidas aqui no relatório Focus e as divulga sob a mediana, sob a forma da mediana. É a mediana das informações que está sendo informado pelo Banco Central. Essas informações também sempre chamam atenção. Elas são adaptadas semana após semana. É igual um algoritmo de inteligência artificial que semana após semana tem mais informações e ele se torna mais robusto, ele tem melhores condições de previsão. Semana a semana, tal qual também o modelo de expectativas adaptativas. São estas as informações que semana a semana são coletadas pelo Banco Central e Banco Central, as divulga. Bom, fechou-se o ano de 2020. Algumas variáveis ficaram mantidas, constantes. A taxa Selic é 2%. Ela tem uma previsão de aumento neste ano de 2021 para 3%. Deverá subir, até porque está havendo um aumento de preços. Dizem os colegas economistas do Banco Central que esse aumento é pontual e que ele irá se dissipando ao longo dos próximos meses de 2021. É verdade, ele está se dissipando já, estamos observando isso. Entretanto, ele causa efeitos extremamente nocivos, principalmente para as classes de renda mais baixa. Veja o caso do IGPM. O IGPM deve estar fechando próximo de 23% em 2020. A previsão para este ano de 2021, segundo as informações contidas aqui no relatório Focus, é de 4,58%. Ou seja, teríamos atingido o máximo desse aumento de preços nesse índice e a tendência é que esses preços tendam a diminuir a partir dos próximos meses. É curioso que é um índice que é utilizado para o reajuste de aluguéis, das classes de renda mais baixas, e que nesse índice estejam contidos
por exemplo, o aumento do minério de ferro, o aumento do preço do petróleo, de outras commodities, e tudo isso também afetado pela alta valorização do dólar que ocorreu meses atrás. O dólar está mais comportado nesse momento do tempo, está mais na faixa de R$ 5,15, R$ 5,20, e a tendência, segundo aqui o relatório Focus, é que teremos um dólar perto de R$ 5,00 até o final deste ano de 2021. Outra informação relevante é que, no que diz respeito a 2020, como ainda não sabemos qual vai ser o tamanho do tombo da economia brasileira em 2020, isso só será divulgado provavelmente lá para fevereiro ou março, costuma ser assim, mas de qualquer maneira houve um recuo. O tombo agora previsto é de 4,36%. Não deixa de ser uma boa notícia, pois no início da pandemia tínhamos uma ideia de que o PIB poderia cair até 9%, 10%. Felizmente isso não ocorreu. O auxílio emergencial foi extremamente forte. Segundo alguns críticos, hoje, olhando para trás, eles têm afirmado que poderia ter sido menor, poderia ter sido dado desde o início dos R$300, não 600, e haveria dessa forma dinheiro para continuar mantendo esse auxílio emergencial nos primeiros meses de 2021. De qualquer forma, já foi feito, o auxílio emergencial foi aquele mesmo, provavelmente muita gente que dele não precisava o recebeu, mas auxiliou e muito para que o tombo se situasse agora em 4,36%, o tombo do PIB de 2020. Para 2021, há uma expectativa, uma previsão de um PIB de 3,4%, ou seja, vamos crescer, é lógico, é tranquilo que vamos crescer. A base de comparação é muito baixa e, naturalmente, qualquer crescimento ele se torna mais vigoroso. 3,4 é um número que pode ser menor ou poderá ser até maior, depende de como é conduzida a política econômica ao longo de 2021. Como eu disse no começo, a política econômica vai depender fundamentalmente da vacina. Se tivermos vacina, a economia volta a andar naturalmente, normalmente. Não haverá mais lockdowns, não haverá mais nenhuma necessidade de termos faixas amarelas, vermelhas e assim por diante. Precisamos sim da vacina para que a economia volte a crescer de maneira forte, robusta aqui no Brasil. Bem, há uma expectativa de crescimento dos preços administrados bastante forte, de 4,11%. São preços que dependem das prefeituras, dos governos das prefeituras, do governo de estado e do governo federal e assim por diante. Estão ligeiramente represados e a tendência é que eles acabem aumentando de maneira mais forte ao longo de 2021. Temos uma balança comercial robusta, prevista em 55 bilhões de dólares até o final desse ano de 2021, com uma conta corrente negativa de 16 bilhões de dólares. É um valor relativamente baixo. E o investimento estrangeiro direto previsto está em 60 bilhões de dólares. O mais importante acabamos deixando para o final, que vem a ser as contas públicas, o setor público, o orçamento público. O resultado primário previsto está em 3% do PIB, 247 bilhões é o rombo que está sendo apontado pelo próprio governo. É o rombo orçamentário para 2021. E a esse rombo orçamentário estão sendo colocados 4,6% a título de pagamento de juros
o serviço da dívida. E aí nós vamos ter de 3%, passamos para 7,6%, que seria o resultado nominal. No mais, desejo a você mais uma vez um feliz ano novo e aqui na Ordem continuaremos na nossa missão de levar a você uma série de elementos relativos à educação financeira.